Cidade Alerta mostrou e, finalmente, um dos casos mais polêmicos que o Cidade Alerta até hoje, que o Marcelo mostrou aqui no Cidade Alerta até hoje, finalmente tem um fim. A polícia consegue chegar até o assassino de Amarildo, homem chamado no interior de São Paulo como o Rei do Vidro. O crime, você se lembra, aconteceu há pouco menos de um ano em Sorocaba, no interior de São Paulo, uma cidade muito próspera. James, o assassino, segundo a polícia, foi preso bem longe dali, em Florianópolis, e confessou ser o assassino. Ele disse ter matado Amarildo com tiros na época do crime. James era o namorado dessa mulher loira, Adeilda, ex-mulher do Rei do Vidro. A Amarildo saiu do Paraná, chegou em Sorocaba com uma mão na frente e outra atrás, com os 5 irmãos, não tinha dinheiro para absolutamente nada, para sobreviver vendiam limão nas estradas. E Amarildo, muito bom de cabeça, não é? Muito empreendedor, começou a vender móveis usados e depois de um tempo começou a fabricar vidros. O negócio deu tão certo que ele virou um dos homens mais ricos do interior de São Paulo e construiu um verdadeiro império. Esse império, depois da separação, passa a se tornar o motivo da disputa de Amarildo com sua ex-mulher. Afinal de contas, ele tinha se casado com a Adeilda e não foi um casamento rápido não, hein, Brasil? 28 anos juntos. Essa mulher ficou com o Rei do Vidro durante 30 anos e teve 3 filhos. No início era tudo uma beleza, mas quando começou a ganhar dinheiro, virou uma confusão. Há 3 anos estavam separados e disputavam na justiça a divisão dos bens. No dia do crime, Amarildo foi até uma lanchonete, James, segundo a polícia, invadiu, agora já é confesso, e atirou e matou Amarildo. O carro dessa mulher, o olhar dela é estranho também, né? Não tá um olhar estranho? Meio misterioso? É um olhar esquisito, né, Bati? O carro foi visto na região dando fuga para o assassino James. Me dá a prisão dele, finalmente. É a primeira vez. É a primeira vez que o assassino do Rei do Vidro mostra a cara. Não, pra falar não. Você já confessou. Por que você matou? Eu confessei, você sabe o que você está perguntando. Conta pra gente aqui por que você matou. Por que, James? Quem morre sabe por quê. Quem morre sabe por quê. Olha que cretino. Por que você matou o Rei do Vidro, James? Olha por que dinheiro? cretino. Por dinheiro. Você ganhou algum Ele ri. dinheiro com esse assassinato? Coitado de mim. Não? Queria ter dinheiro. Mas você combinou? Como é que foi? Você que decidiu matar? Tem alguém por trás? Alguém mandou matar? Olha o olhar Os outros dele. acham que sou pau mandado. Você matou por qual motivo, então? Como é que Tem mais pode? pessoas Não é envolvidas? pra falar pra você não. Tem mais pessoas envolvidas? Ele dá risada não só da cara da nossa repórter brilhante Lenisa Krause, dá risada do Brasil como um todo. A gente vive num país que não tem punição. Ele dá risada porque sabe que Sim, esse é o daqui a James. pouco tempo está nas ruas, mesmo sendo assassino confesso. Se bobear, a justiça falar, não, você foi bonzinho, só ficou foragido 7 meses e confessou, ajudou o trabalho da polícia confessando o crime. Deixa eu dar um recado aqui que pode mudar a sua vida e na sequência eu trago a reportagem. Olha, vamos dar a reportagem então do Rei do Vidro? Põe a imagem dos 3, por favor. Finalmente esse homem, o mesmo sorriso dele no dia dessa foto é o sorriso dele agora atrás das grades. Põe a imagem, por favor. Ele é um assassino frio. Vamos ver se no decorrer da entrevista exclusiva a Lenisa Krause, ele conta se matou o Rei do Vidro porque quis, porque teve a ideia, ou se ele vai deixar escapar que foi amando como a suspeita aí da ex-mulher. 28 anos de casamento que terminou agora, não é? Casamento que terminou com a disputa dos bens. Põe no ar. Essa é a viatura onde está o James, ele que foi preso em Santa Catarina, foi trazido aqui para a DIC de Sorocaba. Ele chega nesse momento, ele vai ser ouvido novamente e nós vamos conversar com o James. A polícia já estava nessa investigação desde o início do caso, já sabia os passos que o James fazia e monitorava esses passos. A partir desse trabalho de investigação, foi possível descobrir exatamente onde ele estava até o momento da prisão. Agora sim, esse é o James. James, conta pra gente a sua versão. Você matou o Rei do Vidro? Não é pra falar não. Você já confessou. Por que você matou? Eu confessei, você sabe o que você está perguntando. Conta pra gente aqui por que você matou. Por que, James? Quem morre sabe por quê. James é o assassino confesso de Amarildo, o Rei do Vidro. O empresário ficou conhecido dessa forma por ter montado um império do vidro em Sorocaba,
no interior de São Paulo. Por que você matou o Rei do Vidro, James? Por dinheiro? Que por dinheiro. Você ganhou algum dinheiro com esse assassinato? Coitado de mim. Não? Queria ter dinheiro. Mas você combinou? Como é que foi? Você que decidiu matar? Tem alguém por trás? Alguém mandou matar? Mandou, tá achando que sou pau mandado? Você matou por qual motivo, então? Tem mais pessoas envolvidas? Não pra falar pra você, não. James tenta desviar o assunto, debocha, mas contra ele a polícia já tem um mandado de prisão preventiva por ter matado Amarildo, ex-marido de Adeilda, que na época do crime era namorada de James. O assassino do Rei do Vidro, que agora diz não conhecer Adeilda, namorou com ela por quase 2 anos. James foi preso 7 meses após o assassinato do Rei do Vidro em Florianópolis, depois de um longo trabalho de investigação. Era nessa espécie de barraquinha que ele estaria trabalhando, vendendo coquetéis de frutas. Com essa foto, foi possível identificar o esconderijo de James, em Florianópolis. Logo depois do crime, o James fugiu aqui de Sorocaba. A polícia já sabe que daqui ele foi direto para o Mato Grosso, onde chegou a ficar por um tempo. Naquele momento, ele ainda continuava o relacionamento com a Adeilda. De lá, ele se mudou para o Paraná e a relação com a ex-viúva do Rei do Vidro tinha acabado. O James chegou a se reconciliar com uma ex-mulher. E naquele relacionamento com a ex, ele rompeu tudo com a Adeilda, que a polícia ainda não sabe a motivação desse rompimento, mas houve com essa ruptura uma decisão do James. Ele passou a informar parentes do Amarildo sobre, de fato, tudo o que teria acontecido no crime do Amarildo. Ele montou 3 perfis nas redes sociais. Um deles, inclusive, ele colocava o nome da mãe dele. E ali o James começou a passar detalhes que foram extremamente importantes para a investigação, inclusive para descobrir o paradeiro dele. Só que lá no Paraná, ele também rompeu o relacionamento com essa outra ex-mulher e se mudou novamente. Foi para Florianópolis, onde ele começou a trabalhar com uma carrocinha de bebidas em uma comunidade daquela cidade. Nisso, a polícia aqui de Sorocaba já sabia cada passo que ele dava porque monitorava essas conversas dele pelas redes sociais com parentes do Amarildo. A partir daí, identificado o exato local que o James estava, a polícia começou então a montar uma operação para fazer a prisão do réu confesso. Ele foi abordado numa barragem policial, uma barreira policial que existe lá em Florianópolis por conta do que tem acontecido. A delegacia de homicídios foi chamada, reconheceu, ele foi preso. Nós imediatamente fomos até Florianópolis, fizemos o transporte dele para cá. Num primeiro momento ele foi interrogado, disse que só fala na presença do advogado, mas a gente percebe que ele vai falar. Uma das postagens de James foi essa. Aqui ele ainda estaria no Paraná e já tinha rompido com a Adeilda. Veja o que ele teria escrito. Tem muita coisa que todos vocês vão saber na hora certa. Todos pensando em dinheiro. Pensava-se que era um crime passional, mas no decorrer das investigações nós percebemos que na verdade é um crime patrimonial propriamente, quase que isso, né? Existe toda uma questão de dinheiro, existe toda uma questão de herança, filhos de um casamento, filhos de outro casamento, então isso tudo vai ser investigado agora. O Rei do Vidro, para chegar onde chegou, para construir o império, trabalhou muito. Veio do Paraná para Sorocaba ainda na adolescência e começou vendendo limões na rua junto com o irmão. Aos poucos passou a ser comerciante e os negócios começaram a dar certo. Daquele momento em diante, quando ele conseguiu um bom dinheiro, ele já estava com 51 anos. Foi também quando ele perdeu a vida. Mas antes disso, ele já tinha decidido e falou isso para os irmãos, que como ele já tinha acumulado um bom dinheiro, ele tinha conseguido deixar os filhos numa situação financeira boa, tinha conseguido, inclusive, decidir
porque na época do crime estava na Justiça a divisão de patrimônio com a ex-mulher e ele já tinha resolvido que essa divisão de patrimônio seria feita com acordo, ele estava disposto a um acordo com a ex-esposa. E além disso, ele também tinha resolvido viver um pouco mais, não só para o trabalho. Chegou a dizer para os irmãos que tinha chegado o momento dele curtir um pouco a vida. Foi também este momento em que ele foi assassinado. O assassinato aconteceu em outubro de 2016. No dia do crime, o Amarildo tinha acabado de sair da igreja e veio para essa lanchonete. Fazia parte da rotina dele fazer exatamente dessa forma. Assim que ele chegou, estacionou a caminhonete aqui na calçada e como o Rei do Vidro era muito conhecido aqui na região, ele logo entrou e foi cumprimentando as pessoas que estavam aqui na lanchonete. Só que logo em seguida, o James também chegou e entrou por essa outra porta lateral. E já chegou atirando. O Amarildo, assustado, ainda tentou correr. Conseguiu chegar até mais ou menos esse ponto do asfalto quando ele foi ferido, baleado pelo James. Ele ainda correu exatamente até esse ponto, só que aqui o Amarildo caiu. Ele morreu na hora. O James, no mesmo momento, fugiu. Na época do crime, houve a suspeita da Adeilda ter ajudado na fuga, ter participado desse momento da seguinte forma: ela teria usado o carro dela para estacionar em uma dessas ruas aqui próximo ao local do crime para deixar fácil a fuga do James. A investigação ainda quer saber todos esses detalhes, mais do que isso, quer saber quem são as pessoas envolvidas nessa trama e quem mais participou do crime que deixou como vítima o Rei do Vidro. A partir da prisão de James, a polícia acredita que outras pessoas também tenham participado do assassinato e investiga quem são os outros criminosos. A gente percebe que ele é meramente quem apertou o gatilho. Existe toda uma logística por trás disso, quem transportou. Principalmente nós queremos muito saber quem estava ajudando ele a se manter, né? Porque 7 meses fora, sem um emprego formal. Para a polícia foi o dinheiro acumulado ao longo de anos de trabalho que teria sido determinante para a decisão de assassinar o empresário. Ela vinha na loja dele fazer confusão, fazer briga, escândalo, fazendo toda a confusão possível, xingando ele, queria bater nele, e era sempre ela estava aqui fazendo confusão, brigando, e às vezes falava que tinha armas, coisas no carro dele, só a polícia vinha aqui, de uma forma assim de estragar a imagem dele. Depois do assassinato do Rei do Vidro, os irmãos e o único filho que Amarildo teve antes do casamento com Adeilda, Jonas, se uniram ainda mais. Se abraçaram na dor, na saudade do irmão. Os irmãos contam que Amarildo, ou melhor, o Rei do Vidro, teria encontrado um pouco de tranquilidade na vida afetiva depois da separação com a ex-mulher Adeilda, há cerca de 3 anos. Tempo em que até o convívio com a família dele ficou melhor. Durante os anos de casamento com Adeilda, Alexandre evitava o contato com o irmão e a cunhada. Mas antes do crime, eles conseguiram recuperar o tempo perdido. Meu irmão mudou muito, tinha mudado muito comigo depois que largou da Adeilda. Ele era outra pessoa para mim. Ele, todo dia de manhã ele passava na minha loja, me dava um beijo, dava 2 selinhos na boca, nós tínhamos esse costume de família, né? E me abraçava e me dava conselho: Xandre, tô contente com você, você é outra pessoa, é outro homem. E era uma pessoa que sempre estava me incentivando. Eu tive umas perdas no passado aí, ele estava ali do meu lado, me apoiando, me ajudando. E era um irmão que não tem o que falar dele, que ele era um irmão incrível. Ele me dava só conselho bom, a vida dele era me aconselhar e me ajudar. Amarildo, aos 51 anos, além de ter sido dono de um império, também acumulou problemas amorosos. As brigas com a ex-mulher eram intensas e ficavam cada vez piores. Com Adeilda, o Rei do Vidro teve 3 filhos. Eles não quiseram gravar entrevista. Na época do crime, quando fizemos a primeira reportagem, disseram ter perdido ao mesmo tempo o pai e a mãe, que também teria se mudado da cidade depois do crime. Preferiram o silêncio.
Atualmente eles continuam tocando a loja de vidros junto com Jonas, o filho de Amarildo, fruto do primeiro casamento. Para Jonas, dói muito a perda do pai. E a alegria era ver ele vivo aí. E agora, quando a gente sabe que o mundo a gente pode estar envolvido numa situação dessa, é triste até pra gente, é chocante, porque a gente convive, se conhece e quando descobre uma coisa dessa, uma facada pelas costas, né? Esse áudio o Rei do Vidro mandou para Jonas pouco tempo antes de ter sido assassinado. Pensa no lugar bom aqui, Jonas. Aqui tá bom demais, aqui, ó. Só você tá de jovem. Aí no Paraná não tem essas coisas de bom. A fotografia agora é a lembrança do pai que restou para o filho, que só pôde ser registrado depois da separação com Adeilda. Motivo, ela não permitia que Amarildo reconhecesse o filho. Amarildo e Adeilda disputavam na justiça a divisão dos bens. Ele já tinha aceitado fazer a partilha, ela não concordava. Os irmãos da vítima e Jonas, o filho mais velho, contam que sentiram um alívio com a prisão de James. A alegria já não era a mesma, o sorriso já não era o mesmo, a gente acaba se fechando, até para as pessoas que convivem ao redor da gente. Mas agora com o James preso, eu tenho certeza que vai dar um alívio já para a gente aqui, vai ser bem melhor para a família agora, com certeza. Foi uma alegria para todos nós, a família, que esperamos por quase 7 meses para que isso acontecesse, porque da maneira que o irmão foi morto, por um tiro nas costas, covardemente, essa foi uma alegria. Para nós foi já uma vitória muito grande de ver ele preso. E ainda mais que ele estava tão longe e assim foi encontrado e foi preso. Adeilda e Amarildo foram casados por quase 3 décadas e tiveram 3 filhos. Aos poucos, o império estaria em ruínas. Com muita batalha judicial pela frente, o irmão da vítima diz que os negócios estão aos poucos acabando. Realmente o patrimônio está deteriorando, viu? Pelo que eu estou vendo ali, olha, infelizmente, o que eu falo, a maldade, no fim, não dá certo. Tudo que a gente faz na ganância, na arrogância, na ignorância, no fim volta para trás. A tendência é só quebrar, né? Ele perdeu, porque sem ele é difícil manter o império, porque ele era o cara que sabia conduzir, sabia fazer o negócio andar, né? Ele tinha uma inteligência fora do comum nessa parte. Ele tinha um dom para comércio. Adeilda nunca mais foi vista em Sorocaba. Ela teria se mudado e depois de terminar com James, estaria vivendo em outro estado com a filha caçula, que fez 18 anos. Dos estilhaços dessa trama recheada de disputas de poder, mesmo depois da prisão de James, a família da vítima diz que precisa agora que todos os criminosos paguem pelo crime que tirou a vida de Amarildo, o Rei do Vidro. Então, pela família que ele teve lá com ela, foi muito triste, porque a gente só espera que tenha justiça mesmo e que eles paguem por todo o mal que eles fizeram.